Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou começar a falar dos melhores livros, das melhores leituras do ano. Esse foi um ano em que eu li muito, eu li quase 80 livros. Eu ainda não fechei o número certinho, porque eu tô lendo 2 livros, eles são grandinhos, mas um eu tô perto de terminar. Mas tá aí perto dos 80, 78 livros. E como eu tinha me proposto a ler mais alguns gêneros esse ano, e eu consegui fazer isso, eu decidi dividir os melhores livros por esses gêneros. Então a gente vai ter um vídeo dos melhores quadrinhos, dos melhores livros de poesia, dos melhores livros de não ficção e dos melhores livros de ficção. Hoje, então, eu vou começar com os melhores quadrinhos. Eu li 12 quadrinhos esse ano, então fiquei numa média boa aí de um quadrinho por mês, embora eu não tenha lido certinho um quadrinho por mês. Teve mês que eu não li, teve mês que eu li mais de um. Mas achei uma boa média para quem não lia quase nunca. Todos os quadrinhos que eu vou citar aqui já foram resenhados no canal e terá link para eles. Eu só não vou ter todos eles para mostrar aqui porque vários eu peguei emprestados, tá? E aí eu vou botar a capinha aqui do lado quando for o caso. O número de melhores vai soar um pouco aleatório, ele vai ser mais certinho nos de ficção e não ficção, mas no de quadrinhos e poesia ele vai ser meio doido, mas nós somos livres, não é mesmo? Não tá escrito em lugar nenhum que tem que ser número assim certinho. Então vão ser os 7 melhores quadrinhos desses 12. É mais da metade, eu sei, mas vocês vão entender o porquê, tá? E o primeiro deles, que na verdade já vão ser 2, tem muito a ver com isso, que são Fun Home e Are You My Mother, da Alison Bechdel. Eu li Fun Home pro Leia Mulheres, e eu gostei tanto que eu saí correndo para ler o Are You My Mother. São 2 quadrinhos autobiográficos, onde a autora vai falar da relação com os pais dela. Em Fun Home ela fala da relação com o pai. E em Are You My Mother, que foi traduzido para Você é Minha Mãe, é que eu que li em inglês, trata da relação dela com a mãe. E são quadrinhos bem densos, pungentes, né? A relação da Alison com os pais dela não é muito fácil. A família da Alison era uma família um pouco complicada. Em Fun Home, a gente vai saber das descobertas que a Alison faz sobre a sexualidade do pai, sobre a frieza que o pai dela tinha em relação não só a ela, mas ao restante da família, mas também sobre o que eles tinham em comum, que era um certo amor pela literatura. A Alison fala bastante sobre a sua própria descoberta da sexualidade, como isso foi um processo muito literário, né? Como ela descobre muito isso pelas leituras. E em Are You My Mother, ela também vai retomar até de maneira mais intensa essa questão literária. Os quadrinhos da Alison têm muita citação dos livros que ela lê, das leituras que ela faz. Ela vai falar da relação dela com a mãe, que também era uma mulher um pouco fria, era um relacionamento também um pouco difícil. A mãe da Alison tinha muita dificuldade de aceitar a sexualidade da filha, né? A Alison é lésbica. E a Alison é muito marcada por essa falta de carinho, por essa falta de afeto desses pais. Ao mesmo tempo que ela tinha uma necessidade muito grande de agradar esses pais, que eram pessoas brilhantes. Ela tinha, de uma certa forma, o desejo de receber reconhecimento deles, né? Então são 2 HQs bem melancólicas, assim, bem densas, que tem muito essa coisa de ressentimento de família. Esse foi um ano que eu li muitas HQs que falam sobre questões familiares. Então tem essas 2 HQs aí. O Are You My Mother, ela é maior que Fun Home, ela é mais verborrágica que Fun Home. Eu sei que muita gente não gosta do fato de que ela tenha tanto texto e tanta citação, mas eu gostei muito. Eu gosto muito dessas pessoas que fazem autobiografia a partir também das leituras. É uma autobiografia que também é teoria, então eu acho que nesse ponto eu gostei muito. Embora Fun Home de fato seja mais redonda, eu acho que como obra literária ela é um pouco menos cansativa, tá? Mas gostei muito das 2 e fica aí então a indicação. Próximo quadrinho que eu vou falar também envolve questões de família, chama A Propriedade, de uma autora chamada Ruth Modan, e me foi emprestada pela Litsa. 2 das HQs que eu vou mostrar aqui me foram emprestadas pela Litsa. E ela envolve a viagem de uma senhora chamada Regina para a Polônia, junto com a sua neta, para resolver uma questão de herança, uma questão de propriedade que ficou para trás. A Regina era uma judia polonesa que teve que sair da Polônia por conta da guerra e depois dela nunca mais volta, mas ela deixa ali questões mal resolvidas nesse país e ela meio que se reencontra com essas questões quando ela volta. A neta dela não tá sabendo direito o que é, e então tem algumas histórias paralelas aí, a relação das 2 com Varsóvia. É uma HQ que envolve segredos de família, melancolia, memória.
né? E ela é muito assim emocionante e ela tem umas reviravoltas interessantes. É uma HQ que tem muito alívio cômico também. A Ruto faz uma série de críticas e de sátiras, então ela tem esses dois lados, né? Ela tem momentos bem tristes, melancólicos, sensíveis e outros bastante engraçados. Eu gostei muito dos desenhos, quem quiser saber um pouco mais eu vou deixar o link, porque eu mostro um pouco das páginas, né? A HQ não tá mais comigo, mas é uma super recomendação, que HQ linda. Eu até comentei na resenha que eu terminei o vídeo abraçada com ela, assim, porque realmente ela tem um final, assim, muito amorzinho. A próxima HQ também me foi emprestada pela Alice, também envolve questão de família, que é Deslocamento, da Lucy Knisley. E ela conta a história de um cruzeiro, né? Uma neta e seus avós vão fazer um cruzeiro. E esses avós são muito idosos, eles são muito debilitados já, senis praticamente. E eles decidem sozinhos fazer esse roteiro, deixam a família meio desesperada. E essa neta, que é a própria Lucy, fica condoída e decide ajudar os avós e ir junto. E é um pesadelo, porque eles são piores que crianças, assim, pra tomar conta. Ela acaba tendo várias reflexões, é uma HQ muito existencial, assim, sobre a precariedade da vida, a finitude das coisas, o valor das pessoas. É muito bonita mesmo, eu gosto muito da arte da Lucy. A Lucy tem Instagram, dá pra seguir. Então, assim, foi uma HQ que me emocionou muito, assim. A Lucy fez muitas reflexões interessantes sobre a própria existência, em paralelo com a leitura de um livro que o avô dela escreveu e que ela leva nesse cruzeiro, que é um livro sobre as experiências dele na guerra, que também tem várias reflexões bastante existenciais. Enfim, uma HQ que eu amei e que eu recomendo muito. A terceira HQ também foi um empréstimo, dessa vez do meu irmão, que é Pílulas Azuis. O autor é Frederick Peters e também é uma questão, vamos dizer assim, de família, né? O Frederick vai falar da constituição da sua família, do seu amor, tanto conjugal quanto familiar, envolvendo o vírus da AIDS, né? Porque a esposa dele tem o vírus da AIDS, então ele fala como foi o processo deles dois começarem a se relacionar e decidirem que iam ter mesmo um relacionamento. A barra da esposa dele de lidar com esse vírus e deles dois de lidarem com o estigma que existe com quem tem HIV e uma série de mitos em torno da doença. E também essa namorada dele, que depois vira esposa, ela já tem um filhinho e ele nasce com o vírus. Então também tem essa questão da pessoa que contraiu o HIV e da pessoa que nasceu com o HIV. Então, e como é ter essa família, lidar com essa família. É uma HQ autobiográfica e dá pra ver como o Frederick é completamente apaixonado por essa família. E ele, que é uma pessoa muito racional, né? As neuras que ele desenvolve nesse processo aí de medo, né? De lidar com os riscos da doença, mas também todo o aprendizado que eles têm. Então, assim, uma HQ muito delicinha sobre esse cuidado com quem a gente ama e também para desmistificar, né, que ajuda a desmistificar as questões em torno do vírus HIV. Por fim, as únicas HQs que eu tenho aqui e que vou ter que mostrar juntas é um caso parecido com o da Alison Bechdel, que pra mim, como eu li as duas juntas, né, From Home e Are You My Mother e essas daqui, eu não consigo dissociá-las tanto, porque o estilo é parecido, é a mesma autora, é questão familiar. E aqui também, né, muitos de vocês que têm acompanhado os últimos vídeos já devem saber quais são, que são Angola Janga e Cumbi, do Marcelo de Salete. Eu li as duas com uma proximidade de tempo bem curta. As duas tratam do mesmo período histórico, que é o período colonial. As duas vão tratar das mesmas questões, que é a fuga, a resistência dos escravizados no Brasil. O estilo delas, né, o estilo de desenho é bem parecido. A organização da história também é bem parecida, porque as duas têm bibliografia, as duas têm glossário. Eu acho que Cumbi tem um pouco mais, aliás, Angola Janga tem um pouco mais de material extra do que Cumbi, mas ambas têm essa preocupação, inclusive de texto do autor explicando a pesquisa. As duas são divididas em episódios, a diferença é que Cumbi, os episódios são mais ficcionais mesmo, você tem um período histórico, uma pesquisa histórica, mas as histórias, os personagens aqui são realmente criados pelo de Salete, sempre explorando a cultura e as crenças do povo banto. E em Angola Janga, ele vai ficcionalizar a partir de figuras históricas que sabe-se que existiram, como o Zumbi ou o Ganga Zumba, né? Então ele também vai criar, não tem tanto registro
por parte dessas pessoas, tem registro por parte dos colonizadores, e ele vai criando essas histórias de modo, de uma certa forma, de dar voz a quem foi silenciado, né? Então são dois quadrinhos muito interessantes para a gente pensar o ponto de vista do povo negro nesse período histórico, e que também é importante por causa da abordagem histórica, da pesquisa histórica, das referências todas que ele faz aqui. Então, duas HQs que eu amei ler e que eu acho que podem ser muito bem exploradas na escola, que eu espero que muita gente leia, porque é um capítulo da nossa história que não é esmiuçado tanto desse modo. Tem havido aí uma iniciativa recente de escritores de contar a história do povo escravizado, e eu acho que esses dois livros aqui são bastante interessantes nesse sentido. Então, essas foram as 7 melhores HQs, os 7 melhores quadrinhos lidos esse ano. As minhas listas de melhores nunca são necessariamente sobre os melhores publicados no ano, são os melhores lidos no ano, e são recomendações realmente excelentes. Me digam aí se vocês conhecem essas HQs, se vocês já leram, e me contem também quais foram os melhores quadrinhos que vocês leram esse ano. Fiquem de olho também que daqui a alguns dias eu vou soltar o vídeo sobre as melhores leituras de livros de poemas, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau!